Paulo de Tarso, a história por trás do grande apóstolo, descubra como ele passou de perseguidor a perseguido por amor a Cristo. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, é considerado o maior escritor do Novo Testamento e líder influente do cristianismo. Saiba mais sobre sua transformação e legado. Paulo de Tarso, também conhecido como Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia, uma cidade influente culturalmente devido à sua proximidade com a costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido como cidadão romano, Paulo era judeu da diáspora. Pertence à tribo de Benjamim. Sua infância e adolescência são tema de debate entre estudiosos. Alguns afirmam que passou toda a infância em Tarso, enquanto outros sugerem que foi para Jerusalém, ainda jovem, educado em Jerusalém, sob a escola de Gamaliel. Paulo era versado na cultura grega e aramaico. A cidadania romana herdada indicava sua origem privilegiada e conferia direitos especiais. Seu pai provavelmente obteve a cidadania por serviços prestados ao Império Romano. Paulo cresceu como um observador estrito da lei judaica e se destacava entre seus contemporâneos fariseus. Esses aspectos revelam uma origem abastada e uma educação sólida que moldaram o futuro apóstolo e seu impacto no cristianismo. Paulo de Tarso foi educado em Jerusalém, sob a tutela do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Hilel, uma figura proeminente no judaísmo da época. A formação acadêmica de Paulo não se restringiu apenas aos preceitos da lei judaica, mas também abrangeu o conhecimento profundo da cultura grega e a fluência no idioma aramaico. Sua educação multifacetada refletia a influência tanto do mundo judaico quanto do mundo greco-romano. Gamaliel era conhecido por sua moderação e sabedoria, sendo respeitado até mesmo entre os fariseus mais conservadores. Sob sua orientação, Paulo absorveu não apenas os ensinamentos da tradição judaica, mas também desenvolveu habilidades retóricas e argumentativas que seriam fundamentais em seu futuro ministério como apóstolo. A relação entre Gamaliel e Paulo evidencia a complexidade do contexto religioso e cultural no qual o apóstolo estava inserido, marcado por debates teológicos acalorados e interpretações diversas da lei mosaica. Essa base sólida de conhecimento e formação intelectual preparou Paulo para enfrentar os desafios teológicos e culturais que encontraria ao longo de sua jornada como propagador do Evangelho. Paulo de Tarso não apenas desfrutava dos privilégios da cidadania romana, mas também utilizava esses direitos em prol de sua missão. Sua cidadania romana não era apenas um título honorífico, mas uma garantia de proteção legal em um mundo onde a justiça podia ser arbitrária e brutal. Como cidadão romano, Paulo tinha o direito de ser julgado perante César em casos de acusação grave, o que lhe conferia uma camada adicional de segurança diante das perseguições que enfrentou. Além disso, a cidadania romana o protegia da crucificação, uma das formas mais cruéis e desonrosas de execução na época. Essa imunidade legal era um escudo contra a pena capital mais temida e vergonhosa do Império Romano. Paulo de Tarso, ao atingir a vida adulta, destacou-se como um fervoroso perseguidor dos cristãos, autorizado pelo Sinédrio a reprimir os seguidores do caminho. Sua missão era conter o crescimento da nova fé que desafiava as estruturas religiosas estabelecidas. Com zelo farisaico, Paulo empreendia uma cruzada contra os discípulos de Jesus, considerando-os uma ameaça à ortodoxia judaica. Sua participação ativa na perseguição aos cristãos incluiu a aprovação da morte de Estevão, um dos primeiros mártires do cristianismo. Movido por convicções religiosas e pela defesa da lei mosaica, Paulo perseguia implacavelmente aqueles que professavam a nova fé, infligindo temor e sofrimento à comunidade cristã emergente.
Seu papel como perseguidor evidencia a intensidade de suas convicções e o ardor com que defendia a tradição judaica contra o que considerava uma heresia perigosa. No caminho para Damasco, Paulo de Tarso foi cercado por uma luz intensa vinda do céu, que o derrubou por terra. Nesse momento, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tremendo e atônito, Paulo perguntou quem falava com ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Nesse instante, Paulo percebeu sua cegueira temporária e precisou ser guiado por outras pessoas até Damasco. Essa experiência marcante foi um ponto de virada radical em sua vida, levando-o a repensar suas convicções e abraçar a fé cristã que antes combatia com tanto fervor. Após o encontro impactante com Jesus no caminho para Damasco, Paulo de Tarso experimentou uma profunda transformação interior. A cegueira temporária que o acometeu simbolizava não apenas a sua condição física, mas também a sua cegueira espiritual anterior, quando perseguia os seguidores de Cristo. Durante os 3 dias em que ficou sem se alimentar e sem visão, Paulo refletiu sobre sua vida, suas convicções e a revelação pessoal de Jesus. Nesse período de introspecção e oração, ele reconheceu a verdade da mensagem cristã e a realidade da ressurreição de Cristo. Ao receber a visita do cristão Ananias e ser batizado, Paulo experimentou não apenas a restauração da visão física, mas também o renascimento espiritual. Sua conversão não foi apenas uma mudança de crenças, mas uma mudança radical de coração e mente. A partir desse momento, o perseguidor tornou-se pregador do Evangelho com ardor e convicção inabaláveis, demonstrando uma nova identidade em Cristo. Após sua conversão em Damasco, Paulo de Tarso iniciou seu ministério de pregação na própria cidade, onde antes pretendia perseguir os seguidores de Cristo. Sua mensagem provocou uma grande comoção e despertou a atenção tanto dos cristãos quanto dos judeus. Paulo, impulsionado por sua experiência transformadora, dedicou-se intensamente à proclamação do Evangelho, compartilhando com ousadia e convicção a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Sua pregação em Damasco foi marcada pela coragem e pela clareza com que comunicava a fé cristã, conquistando seguidores e oposição ao mesmo tempo. A cidade de Damasco testemunhou a mudança radical na vida de Paulo, que passou de perseguidor a defensor da fé que antes tentava extinguir. Esse período inicial do ministério de Paulo foi fundamental para consolidar sua identidade como apóstolo e para lançar as bases do impacto transformador que teria no mundo greco-romano. Durante suas viagens missionárias, Paulo de Tarso percorreu diferentes regiões do Império Romano, levando a mensagem do Evangelho a judeus e gentios. Sua primeira viagem missionária, registrada nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos dos Apóstolos, teve início em Antioquia e concentrou-se principalmente na ilha de Chipre e na região sudeste da província romana da Galácia. Sua estratégia incluía pregar nas sinagogas para alcançar judeus e prosélitos gentios, adaptar sua mensagem às necessidades culturais dos ouvintes locais e promover a unidade entre os diversos segmentos da sociedade. As viagens missionárias de Paulo foram fundamentais para disseminar o Evangelho no mundo greco-romano e consolidar as bases do cristianismo primitivo. Durante suas viagens missionárias, Paulo de Tarso enfrentou conflitos teológicos com os judeus cristãos sobre a observância da lei mosaica. Essa questão tornou-se um ponto de tensão entre os convertidos judeus e os gentios, que aderiam à fé cristã sem seguir as práticas tradicionais do judaísmo. Os judeus cristãos insistiam na necessidade de circuncisão e na observância rigorosa das leis cerimoniais, como forma de manter a identidade judaica dentro da comunidade cristã. Por outro lado, os gentios convertidos
viam essas imposições como uma barreira para a integração plena na nova fé em Cristo. O apóstolo Paulo se posicionou firmemente contra essa abordagem legalista, defendendo a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Após suas viagens missionárias e seu retorno a Jerusalém, Paulo de Tarso foi preso em decorrência de acusações feitas por judeus que o consideravam agitador e blasfemo. Diante das autoridades romanas, Paulo defendeu sua fé e sua missão, argumentando que pregava a ressurreição dos mortos e a salvação em Jesus Cristo. Apesar das tentativas de alguns líderes judeus de incriminá-lo, as autoridades não encontraram motivos legais para condená-lo. No entanto, diante da crescente hostilidade e ameaças à sua vida, Paulo apelou para o imperador romano como cidadão romano, exercendo seu direito de ser julgado em Roma. Assim, ele foi enviado à capital do império para ser julgado perante as autoridades imperiais. Em Roma, Paulo enfrentou um longo período de prisão domiciliar, durante o qual continuou a pregar o evangelho e a escrever cartas às igrejas que havia fundado. Sua prisão em Roma não significou o fim de seu ministério, mas uma oportunidade para compartilhar a mensagem de Cristo com novos públicos. Após 2 anos em prisão domiciliar, Paulo foi libertado temporariamente e retomou suas atividades missionárias antes de ser preso novamente durante a perseguição aos cristãos sob o reinado do imperador Nero. Condenado à morte por decapitação fora dos muros de Roma, Paulo enfrentou o martírio com coragem e fé inabaláveis, deixando um legado duradouro como um dos maiores apóstolos do cristianismo. Combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo de Tarso, que sua história inspire sua jornada de fé.